Fala, minha benção, aqui é o professor do Monte e hoje vamos conversar um pouco sobre carboidratos. Então, objetivos hoje é entender o conceito, composição e as funções dos carboidratos, como eles podem ser classificados e, de forma geral, perceber a sua relação com os seres vivos. Então, carboidratos são moléculas orgânicas formadas principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio. Apresenta função energética e estrutural. Está na base energética dos seres vivos. É o tipo de molécula que fornece energia de forma mais rápida, com menos trabalho para os seres vivos. E ela faz parte também da estrutura dos organismos. Então, ela está presente em algumas moléculas da membrana celular, algumas glicoproteínas, algumas estruturas conhecidas como glicocálix, que fazem parte da membrana celular. Elas compõem a parede das células vegetais dentro da molécula de celulose. Então, está bem presente na vida dos seres vivos. Então, falando de classificação, a gente pode classificar os carboidratos em relação ao número de carbono. E aí, nesse caso, se a gente tiver 3 átomos de carbono, a gente tem uma triose. 4 átomos de carbono, uma tetrose. 5 átomos de carbono, uma pentose. 6 átomos de carbono, uma hexose. E aí vocês já entenderam a ideia da coisa. E aqui a gente tem exemplos, vou pegar minha canetinha. E aqui a gente tem, ó, uma dihidroxiacetona, é uma triose com 3 átomos de carbono, um, 2 e 3. A gente tem um exemplo de uma detreose, que é uma tetrose, um carbono aqui, cada ponto desse representa um carbono. A ribose, que é o carbono presente na molécula de DNA e RNA. A gente tem a famosa glicose e aqui a gente tem uma heptose, acedoheptulose, exemplo também de carboidrato. A gente pode ter representações diferentes aí dessas moléculas. A gente pode ter essa fórmula química demonstrando a estrutura da molécula e a gente pode ter também a fórmula química sem evidenciar a estrutura, só contando apenas a quantidade dos átomos dos elementos químicos que compõem essa molécula. Em relação ao número de moléculas, a gente pode classificar os carboidratos em monossacarídeo, disacarídeo, trissacarídeo e polissacarídeo. Então, mono vem de 1, di vem de 2, tri vem de 3, poli de vários. E aí uma coisa que eu não mencionei é que os carboidratos eles podem ser chamados de carboidratos, glicídios ou sacarídeos. Então aqui a gente tem essa terminação sacarídeo, monossacarídeo, porque também a gente pode chamar os carboidratos de sacarídeo. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, se eu tenho uma molécula de glicose, ou de frutose, ou galactose, de forma isolada, temos monossacarídeos. Então, essas estruturas, essas moléculas, entre outras, elas são as moléculas mais simples de carboidratos. Os oligosacarídeos, oligo vem de poucos. Então, posso chamar um disacarídeo, um trissacarídeo, dioligosacarídeo. Então, a sacarose, por exemplo, se eu tiver uma glicose mais uma frutose, dois monossacarídeos ligados entre si, eu posso formar a molécula de sacarose, que vai ser classificada como oligosacarídeo, ou também pode ser classificada como um disacarídeo, tendo em vista que eu tenho apenas duas moléculas de glicose. Assim como a lactose e a maltose. Então, a lactose, o açúcar do leite dos mamíferos, é a junção entre glicose mais galactose. E a maltose é uma glicose mais uma glicose.
Se tivermos diversas moléculas dessas ligadas entre si, em quantidades grandiosas, enormes, a gente vai ter o que a gente chama de polissacarídeo. E aqui eu trouxe como exemplo alguns mais famosos: o amido, o glicogênio e a celulose. Aqui a gente está mostrando uma figura simples para evidenciar, por exemplo, a formação da maltose. Então, eu vou conectar uma molécula de glicose com outra molécula de glicose. Essa ligação ela é chamada de ligação glicosídica, que também pode ser chamada de síntese por desidratação. Essa ligação ela vai acontecer quando a gente tiver a hidroxila de uma molécula se conectando com a hidroxila de outra molécula. E aí a gente vai liberar 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, liberando uma molécula de água. Por isso que pode ser chamada também de síntese por desidratação, porque eu sintetizei a molécula de maltose perdendo uma molécula de água. Daí a desidratação. E aí sobra esse átomo de oxigênio que vai conectar essas 2 moléculas de glicose em si, através de uma ligação covalente, formando um oligosacarídeo ou um disacarídeo. Então, glicose apresenta uma base energética em suas moléculas, em suas ligações químicas dos seus componentes. E essa molécula é extraída para pronto uso na forma de ATP. O amido é um carboidrato mais complexo de reserva energética dos vegetais e de algumas algas, e ela fica armazenada lá nos cloroplastos. O glicogênio é um polissacarídeo, uma molécula de carboidrato, que é a reserva energética dos animais e fica armazenada no fígado e nos músculos. Tanto o glicogênio como o amido são formados por diversas moléculas de glicose ligadas entre si através da ligação glicosídica ou síntese por desidratação. A diferença é o arranjo espacial dessas moléculas e onde elas são produzidas e armazenadas. Amido, vegetal e algumas algas, glicogênio, animais em geral. A celulose também é um polissacarídeo, um carboidrato complexo, que nosso organismo não absorve, não digere, não quebra, e que ele compõe a parede celular dos vegetais, das plantas e de algumas algas também. E aí essa celulose no nosso corpo, como ela não é digerida, ela é conhecida como fibra. E essa fibra ajuda a alimentar no nosso sistema digestório a nossa microbiota, fazendo com que ela funcione melhor, protegendo esse espaço de micro-organismos que possam causar doenças e fazendo com que seja cultivada a microbiota, micro-organismos necessários para o nosso organismo humano e que vão produzir para nós, seres humanos, alguns nutrientes, algumas vitaminas que a gente precisa. E aí eu falei para vocês anteriormente do glicocálix, que é a estrutura que está lá na membrana celular, e entre outras funções ela pode identificar outras células ou partículas dentro do ambiente. E aí a gente tem um outro tipo de carboidrato complexo também, um polissacarídeo, chamado quitina, e ele compõe o exoesqueleto de alguns animais, como por exemplo os insetos. Então aquele crackzinho que você escuta, aquele barulho parecendo uma bolacha sendo partida, quando você pisa em uma barata, é o esqueleto de quitina que você está destruindo e que faz aquele barulho. Então é exoesqueleto porque ele está fora do corpo. É aquela capinha que protege a barata, o besouro, entre outros insetos. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Curte nosso vídeo. Qualquer coisa, deixe uma pergunta também lá no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.